Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meixo Sama: infortúnios como forma de purificação. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação. Editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Palestra feita após leitura do ensinamento Liberdade para traçar o próprio destino. Uma situação que se observa frequentemente é a da esposa que ingressou na fé e sofre devido à falta de compreensão do marido, o qual impõe obstáculos à sua prática. A angústia sofrida pela esposa devido a essa oposição é uma ação purificadora. Há a necessidade dessa limpeza, porque ela possui máculas. Quando essas impurezas forem completamente eliminadas, o marido não vai mais se colocar contra a sua fé e sentirá vontade de ingressar também. Tudo segue a lei do sou, e é muito importante que a entendamos. Muitos dizem: além de não compreender o quanto fui gentil, ele me faz sofrer. Que indelicado! Entretanto, tal situação demonstra que a pessoa que está sofrendo possui máculas. Todos os reveses que afligem o ser humano são devidos à existência de impurezas e nuvens espirituais que estão sendo purificadas por meio de adversidades. Por isso, quando pensamos, por causa dele sofro e estou nessa situação difícil, essa pessoa que nos faz sofrer está servindo como um instrumento da ação purificadora. Ao compreendermos essa condição, não podemos mais ficar com ódio de quem nos causa dissabores. É muito importante o ser humano conhecer essa verdade. Desde tempos remotos, sabe-se que o sofrimento purifica as impurezas. E por essa razão, muitas pessoas ingressavam numa crença em que praticavam o ascetismo, faziam jejuns forçados e tomavam banhos de cachoeira. São maneiras de purificar o espírito, características da era da noite, mas se constituem num modo infernal de fazê-lo. Antigamente, os religiosos sabiam que o sofrimento limpava, purificava o espírito, e eles então se elevaram. Os santos, todos eles faziam jejum. Os monges, até hoje ainda fazem, tanto de todas as religiões, ainda fazem como era na era da noite. O que Meixo Sama está explicando, que agora, que é a era do dia, não precisa mais disso. Basta suportar as adversidades que vão acontecer na nossa vida, os dissabores, sem ficar com raiva, com ódio, com mágoa de quem fez a gente sofrer. Pelo contrário, entender que aquela pessoa foi utilizada por Deus para limpar o nosso espírito. E é como se a gente tivesse feito um jejum, ou no inverno,
fosse tomar um banho de cachoeira bem gelado, ou como se no verão ficasse lá embaixo daquele sol cozinhando. Isso também é buscar um sofrimento, né? Depois fica com aquela pele tudo queimado, não consegue dormir de noite, arde tudo. Isso também é um ascetismo, né? Então, não é para a gente buscar o sofrimento. Isso não precisa. Ele vem. Ele vem. Se tiver mácula, se tiver impureza, ele vai acontecer. O sofrimento vai acontecer. Entender que esse sofrimento é bom, porque vai limpar as nuvens espirituais do nosso corpo espiritual. Nosso espírito vai se elevar. A gente vai se sentir melhor, mais pertinho de Deus, o Criador. Nossos sentimentos começam a melhorar. Você começa a sentir mais amor, ter mais tolerância, ter mais paciência, adquire sabedoria. Né? Por quê? Simplesmente porque aguentou a purificação sem reclamar. Se elevou. Aí seu espírito entrou num lugar melhor. E aí reflete aqui na nossa vida, no mundo material, em acontecimentos menos desagradáveis. Quando a pessoa começa na religião e ela começa a fazer oração, começa a receber luz, ou até se torna membro e também passa a servir ao Criador como instrumento para purificar os outros de forma celestial. Não é para a gente ficar purificando os outros de forma infernal, fazendo os outros sofrerem, magoando os outros, deixando os outros com raiva. Não é para fazer isso propositadamente, falando, então é bom, as pessoas vão purificar, você é um instrumento de purificação. Não. Porque tem pessoa que é capaz de achar isso, porque a loucura está tamanha hoje em dia no mundo, que às vezes compreender o que é tão claro fica tão difícil, né? Então precisa entender quem faz a gente sofrer, como foi dito ontem, a gente retribui, se vinga com amor. Com amor. Recebe coisa ruim e dá coisa boa. Coisa ruim que a gente receber vai sair rápido. Quando dentro da gente estiver cheio de coisas boas, o que é ruim não tem lugar para ficar dentro da gente. Rapidamente ele passa por nós. Você sente aquela coisa muito momentânea e já passou. Aquele sentimento negativo sai rápido. Você não fica com aquilo depositado dentro de você. Aquilo sai. Então, através das práticas messiânicas, da oração, do jorei, da dedicação de limpeza, das ikebanas, da arte, né? Da agricultura, né? Imagina você dedicar criando ou ajudando a criar alimento que não contamina o ser humano e ainda por cima esse alimento ajuda o corpo a limpar as impurezas dele mesmo, porque é um alimento que tem força, tem vitalidade, mantém o corpo forte, firme, alimenta de verdade, porque é uma coisa que Deus criou para que o ser humano tenha essa força, inclusive da vontade, melhora tudo. É
como eu sempre falo, esse alimento da agricultura da grande natureza não é o orgânico. O orgânico é contaminado com adubo. Não interessa que tipo de adubo. É adubo orgânico, é adubo. É um desrespeito com o Criador. O Criador fez o solo perfeito. Não é para acrescentar nada no solo. A única coisa que é para acrescentar no solo é semente. Põe semente, dá amor para o solo, respeita o solo, respeitar a criação de Deus. E aí, alimento puro. Aí o que fica faltando? A arte também a gente constrói. Não é? Quando a gente limpa a nossa casa, por exemplo, além de estar fazendo exercício físico, que me chama, aconselha demais, ele mesmo fazia muito, fazia caminhadas enormes, subia a montanha, escalava, né? Bastante, viu? Eu mexia muito o corpo. Dá para mexer o corpo em casa, limpando, deixando tudo bonito. Aí acha, menos não falar, ministro, flor é caro. Anda pela rua, você vai achar um monte de galho bonito, às vezes até galho que já está com flor. Você pega um recipiente, põe água, põe aquela flor e já tem arte dentro da casa, né? Então, a gente, às vezes, o que falta é paciência para aguentar as purificações. Foge das purificações, não aceita as purificações, não compreende, tem medo das purificações. Não é para ter medo. Purificação é para ter gratidão por estar purificando. Porque depois que purifica, que elimina as impurezas, tudo fica melhor. Então vale a pena. Muito, demais. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.